Olá! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Inspira e Medita. Nossa aula de hoje é a história do sagrado feminino. Essa que é uma temática que eu curto bastante, tenho super conexão com o sagrado feminino. E é um assunto que tem estado em alta, tem vários grupos denominados de sagrado feminino, círculos de mulheres, tem muito e cada vez mais se falado sobre uma sacralidade feminina e também trazido discussões por consequência de um sagrado masculino. E então, hoje eu quero te passar algumas origens sobre a história, sobre como que se iniciou essa ideia de sacralidade feminina, as deidades femininas, comunidades com base no feminino, e vamos falar também sobre a deusa, a ascensão da religião da deusa e vários aspectos correlacionados também a uma espiritualidade feminina. Então, meus amores, vamos iniciar o conteúdo desta aula. E já quero te passar uma leitura bem bacana para quem se conecta com essa parte mais teórica, mais histórica, até meio filosófica, vamos colocar assim, de Sagrado Feminino, que é esse livro aqui, que são os Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Faur. Como tu pode ver, ele é bem grossinho. Ele é uma leitura um pouco mais densa, ele é uma leitura que traz vários aspectos e discussões realmente históricas, conceituais, traz vários dados de diferentes lugares do mundo, de interpretações e, enfim, análises também hoje que se consegue ter através de escavações e outras descobertas históricas que faz com que a gente reconstrua uma história de um sagrado feminino, de uma espiritualidade feminina. Então, assim, é uma leitura, como eu disse, um pouco mais densa, realmente, para quem gosta dessa parte mais teórica. Esse livro também fala muito sobre a organização mesmo de círculos de mulheres, pontos a serem observados nesse sentido, dicas também de alguns rituais, algumas dinâmicas para círculos de mulheres. Então, indo para o nosso conteúdo, a nossa discussão de hoje, eu trouxe um trecho desse livro da Mirella Faur, que diz o seguinte: a mulher consciente da sua essência sagrada irá agir e escolher aquilo que precisa ou deseja, guiada pela sua consciência, sem ter a ameaça do pecado ou do castigo como freio do seu comportamento. Ao se reconhecer como uma representante da deusa na Terra, ela se preocupa com o bem-estar alheio, pois sabe que a sua liberdade termina onde começa a do próximo e que a lei universal da ação e da reação é o único constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear o seu comportamento. As leis da deusa são as leis universais que respeitam, acima de tudo, a preservação de toda a vida e a harmonia do mundo natural. Então eu acho super bacana esse trecho do livro, quero compartilhar aqui contigo para a gente realmente ir pensando sobre o que é, então, esse comportamento, o que é essa identidade que se busca conectar com
o sagrado feminino. Então aqui é bem importante a gente pensar realmente em vários elementos desse parágrafo, desse trecho que eu trouxe para ti. Então, sobre uma mulher consciente, então trazer sempre nesse movimento, eu sempre gosto realmente de pensar no sagrado feminino como um verdadeiro movimento mundial já, em que existe essa prática atualmente sendo vivenciada, sendo desenvolvida em praticamente todos os continentes do mundo. Então, esse comportamento de consciência por parte da mulher, despertar, reacender e trabalhar esses aspectos de consciência que se opõem totalmente a uma visão de pecado ou de castigo. Então, são âmbitos e questões completamente diferentes. A ideia de tu fazer algo por consciência, ou tu fazer algo ou não fazer algo, porque isso vai gerar um castigo, um pecado. Ok? Então é bem importante esse tipo de reflexão. A reflexão e a consciência devem sim sempre fazer parte da vida de todos os seres humanos, mas é claro que nesse aspecto desse movimento do sagrado feminino é uma condição indispensável. Então, quando se reconhece como uma representante da deusa na Terra, o que isso significa? Significa entender que existe sim uma divindade em cada uma de nós, existe um pedacinho do divino, nós somos representantes da deusa na Terra, ou seja, isso ao mesmo tempo que nos dá um grande poder pessoal, e também o poder pessoal é sim um aspecto do sagrado feminino, ao mesmo tempo que nos entendermos como essa partícula do divino, como uma representante da deusa na Terra, isso também nos traz uma grande responsabilidade. Então, nos traz um poder, uma magia, uma alegria, um grande potencial, e isso está vem junto à responsabilidade por nossas ações. Então, isso é bem importante também a gente trazer essa reflexão do que a gente está falando quando fala de sagrado feminino. Então, entender que a nossa liberdade termina onde começa a do outro e que a lei universal da ação e reação é o único constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear o seu comportamento. Nós não podemos deixar de falar, e vamos realmente falar durante essa aula de hoje bastante sobre todos os tipos de repressão que a mulher passou em diferentes tipos históricos, em diferentes épocas históricas. E isso também varia dependendo de alguns comportamentos da mulher. Isso pode ter sido mais incisivo ainda do que para outras mulheres. Então, as mulheres que tinham uma maior conexão com a natureza, mulheres que tinham um autoconhecimento mais forte, uma conexão com o seu corpo, com a sua espiritualidade mais forte, inclusive até uma independência, vamos colocar assim, de espiritualidade. E aí a gente fala sobre também essa questão da consciência. Essas mulheres, elas receberam fortes repressões ao longo de séculos e milênios, inclusive. Mas, nesse movimento do sagrado feminino, entende-se que muitas das repressões e dos constrangimentos surgidos e praticados contra as mulheres, eles tinham origem em outros valores, tinham origens em outros objetivos que não um objetivo de consciência, um objetivo de bem comum da sociedade e um objetivo de respeito
a todos os tipos de manifestação da vida. Então, tinham outros objetivos. Mas que o constrangimento, ou seja, a partir da sua reflexão e da sua consciência, é que deve, então, existir um constrangimento no sentido de autoavaliação e daí reflexão no tocante à reação que essa ação da mulher vai ter. Então, essa deve ser a principal forma de decidir entre o certo, o errado, o bom, o mal, o que vai ser aceito, o que não vai. Deve sempre se considerar essa ação e reação. E, claro, se considerar que todas as nossas ações e reações no mundo, elas reverberam em outras vidas. Não só na nossa, não só nas pessoas que convivem conosco, mas no planeta Terra, com todas as suas diferentes manifestações de vida existentes. As leis da deusa são as leis universais que respeitam, acima de tudo, a preservação de toda a vida e a harmonia no mundo natural. Também é bem importante, aí eu ressalto, porque algumas vezes eu vejo que causa algumas confusões, tanto de quem tem já alguma conexão com o sagrado feminino, com movimentos femininos, assim como de quem também não tem relação com isso, com quem não tem conexão com isso, entender que esses movimentos femininos, eles falam unicamente de questões femininas, de questões especificamente de mulheres, quando o que de fato vai ser consciente é o olhar para a vida como um todo, a harmonia e a vida em suas diferentes manifestações, no mundo como um todo. E aí, quando a gente fala em diferentes manifestações da vida, estamos incluindo a harmonia, o respeito aos animais, às plantas, a todos os seres humanos, independente dos seus gêneros, ok? Então, importante, queria te trazer muito essa passagem da Mirella Faur, porque eu acho bem forte, já que a gente consegue ter vários ensinamentos, a gente consegue despertar várias reflexões também. Mas vamos então para a origem das religiões da deusa. Então, o que isso significa? Os mistérios femininos foram o centro das primeiras experiências religiosas no mundo. Ou seja, quando a gente fala em experiências religiosas, nós estamos falando de tempos tão primórdios em que não se considera uma religião, mas sim se fala em experiências religiosas, porque a espiritualidade, a sua conexão com a espiritualidade, com a divindade de forma geral, ela se dava de outras formas que não tão ritualística como as religiões são, não tão enquadradas em ritos, em costumes, enfim, como as religiões atualmente, os sistemas religiosos atualmente a gente considera. Então a gente chama de experiências religiosas. E aí, quando a gente fala também em mistérios femininos, são tantos os mistérios femininos, né? Mas o que era considerado de fato? Vamos colocar de uma forma palpável. O que são os mistérios femininos que foram no centro dessas primeiras experiências religiosas? O primeiro deles, o próprio fato da menstruação. Então, um grande mistério feminino por muitos e muitos séculos foi como pode um ser humano menstruar, sangrar todo mês e continuar viva. E, na verdade, o fato de estar sangrando todos os meses, mais especificamente a cada 28 dias, o fato de sangrar todos os meses é o natural, né? A mulher estando nos seus anos férteis de vida, o natural é que ela realmente menstrue. A mulher que está nos seus anos férteis,
ela ter grandes interrupções na menstruação, ausência de menstruação por muito tempo, que é um sintoma de algo realmente estranho, que o natural é realmente o sangramento, a menstruação. Então, o ato de menstruar já é por si só um grande mistério nesse início, nesses primórdios da humanidade, em que não se identificava, se entendia como e por que isso. Outro grande mistério feminino, centro das principais experiências religiosas, espirituais, nesses primórdios da humanidade. Aí, quando a gente fala em primórdios, nós estamos falando de milênios atrás, por volta de 20, 25 mil anos atrás. Nós estamos falando também sobre o ato de dar à luz. Então, como pode sair um ser humano de outro ser humano? Então, essa magia do dar à luz, da fertilidade feminina, da gestação feminina, também era considerada um grande mistério feminino e centro, motivo de se cultuar de uma forma realmente divina esses atos, essas características da mulher. Nesse sentido, então, estatuetas de mulheres grávidas, amamentando, dando à luz e outras representações femininas no período paleolítico e neolítico. Nesse momento, a deusa então era reverenciada como uma mãe doadora, ceifadora e renovadora da vida. Aqui eu trouxe para te mostrar um exemplo, acredito que é a estatueta mais famosa desse período do Paleolítico e Neolítico. No entanto, existem outras também. E a característica principal das estatuetas, das representações encontradas nesse período histórico são representações femininas, o que realmente reforça o fato de que eram cultuadas, o fato de que a figura feminina tinha uma grande importância, uma grande magia e um grande valor nessas sociedades, a ponto de hoje a gente encontrar tantas representações femininas nesse período paleolítico e neolítico. E as mulheres grávidas, amamentando e dando à luz, principalmente, são essas representações encontradas, reforçando ali o quanto era misterioso esses atos, o ato de gerar a vida, a amamentação, esse ato de nutrir também, né? E dando à luz como também um grande momento, um grande aspecto de valor nessas sociedades. Então aqui a gente percebe também um destaque nessa estatueta especificamente, mas que ela se repete esses padrões em várias outras. Então, essa valorização dos seios como realmente como uma fonte nutridora, né? Então, o seio amamentando, né, os seus filhos, o ventre também com tamanho maior, valorizando também o aspecto da gestação, a vulva também com esse destaque, referindo-se também, né, tanto ao ato de dar à luz, quanto à sexualidade em si, quadris mais largos. Então, é bem interessante a gente observar essas representações. E nesse sentido, considera-se que era então valorizada essa figura feminina como uma mãe doadora, doadora de vida, de atenção, nutridora, ceifadora, no sentido também da renovação da vida. E o que é o ciclo menstrual na vida da mulher? É uma constante renovação, é um grande ciclo de vida, morte e vida. Então, todo esse período menstrual também da mulher é um momento de renovação. É o momento que, se foi fecundada, será gerada vida, e se não tenha sido fecundada nesse período,
Então o sangue vai eliminar, renovando essa energia, renovando esse corpo para no próximo ciclo menstrual uma nova oportunidade de procriação, de fertilidade existir na mulher. Em sítios arqueológicos europeus e asiáticos que indicavam o culto à deusa, não foram encontradas evidências de guerra ou divisão de castas. Ao contrário, eram sociedades muito provavelmente pacíficas, igualitárias, reverenciando a vida, a beleza, a arte e o amor. São muitas as descobertas arqueológicas que vêm surgindo sobre o período paleolítico e neolítico. Cada vez mais tem se conseguido chegar a vários costumes, encontrando objetos, encontrando também características, conseguindo analisar características de como essas sociedades se organizavam. E nessas sociedades em que se observou um culto à deusa, ao feminino, à mulher como uma representante da divindade na Terra, eram comunidades predominantemente pacíficas, onde não se encontrou indícios de guerras e, por consequência, instrumentos de guerra, observou-se ou encontrou-se aparatos bélicos, também a divisão de castas. Isso é bem interessante também. Quem gosta dessa parte mais histórica, mais arqueológica também, existem várias análises, indícios, pontos que se considera para se observar se determinada comunidade, povo, cidade, enfim, tinham grandes divisões de castas e não são encontradas nessas tribos, nesses povoados com esse foco no feminino. Tá? Então, deduz-se, com base em vários achados, várias informações e análises, de que eram, sim, sociedades mais pacíficas, mais igualitárias, em que o foco era a vida, também um cuidado com a estética, a beleza, a arte, o amor, a união entre as pessoas da tribo era também algo bem presente nessas sociedades primitivas. Lembrando que a gente está falando aqui, como por exemplo, quando a gente pega a datação dessa estátua, dessa Vênus, como ela é chamada, é de 22 a 25 mil anos atrás. Então é bem importante a gente também considerar, quando a gente fala nessa origem da religião da deusa, que isso é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. Então é muito importante a gente pensar também nesse sentido. E aqui eu te trago uma citação da Marilyn Stone que diz o seguinte: no início, as pessoas oravam para a Criadora da vida. No alvorecer da religião, Deus era mulher. Se eu não me engano, o livro que está essa frase, ele se chama Quando Deus Era uma Mulher. Se eu não me engano, é esse o nome. Em que traz esses dados históricos do quanto essas sociedades primitivas tinham um grande foco, uma grande atenção em considerar o divino, a espiritualidade, essa expressão realmente da divindade como representada por uma mulher, como a mulher sendo esse aspecto do divino aqui na Terra. Então, a Marilyn Stone considera isso, que no início as pessoas oravam para uma deusa, para um Deus de gênero feminino. E aqui eu te trouxe só para exemplo, fiz uma pesquisa ali rapidinha no Google para te mostrar. Se tu coloca ali no Google, por exemplo, escultura paleolítica, são predominantemente representações femininas. Essas aqui são a mesma que eu te mostrei. Aqui uma outra representação feminina. Aqui uma outra representação feminina. Então, são predominantemente
estátuas, esculturas com mulheres, cada uma com a sua representação, com algum aspecto sendo retratado, mas são predominantemente corpos de mulheres, mostrando essa valorização do feminino, essa grande conexão com esses poderes, os mistérios da mulher no início das civilizações. Passando então para a supremacia da deusa. Então, como eram essas sociedades com foco no feminino, com foco nessa divindade sendo representada pelo feminino? Como era então a deusa, essas sociedades com foco na deusa? Então, em primeiro lugar, é importante a gente considerar que não significava dominação social ou religiosa feminina, porque algumas pessoas até trazem essa ponderação de que então só se trocou o tipo de dominação ou tipo de repressão, que naquela época existia uma repressão, então, dos homens, e que era a mulher que dominava. E aí agora só é o contrário, só mudou de lado, que agora é uma repressão das mulheres com os homens dominando. Sendo que na verdade não é isso. Nessas tradições da deusa, nessas tribos, povoados com esse foco no feminino, não existiam indícios, não existe indícios de que existisse alguma dominação social ou religiosa feminina. A organização era baseada na parceria e distribuição de tarefas e bens, ou seja, a comunidade se organizava de forma a que todos tivessem as suas atividades, as suas responsabilidades, as suas ações. Então, a distribuição de tarefa de uma forma igualitária era uma condição essencial na organização dessas comunidades. Nesse período também, a veneração à vida, a união e a interação era muito importante. Então, a valorização da vida, e aí, por consequência, quando se valoriza a vida, se trabalha a cura, se trabalha a descoberta também de atividades, de ferramentas que proporcionem o bem-estar, a saúde, a proteção da vida. Quando em sociedades em que a veneração é a morte, a predominância de atividades são atividades que valorizem a criação de instrumentos, de equipamentos bélicos e tantos outros recursos que têm como foco o tirar a vida e não o foco em manter a vida. A união, então, é uma condição muito necessária para a sobrevivência, na verdade, até os dias de hoje, mas nesse período histórico, a condição fundamental era a união e a interação entre as pessoas. E claro que quando a gente pensa que se a organização dessas comunidades era baseada na distribuição de tarefas, era muito importante que houvesse uma união e uma interação para que essa engrenagem dessa comunidade ela funcionasse muito bem, de forma que nem faltasse algo e nem algo tivesse em demasia. Nesse período, então, as linhagens eram matrilinear, ou seja, a filiação e a família, vamos dizer assim, elas eram consideradas a partir da mãe. Então, o foco era a mãe, até, como a gente já vai ver, por uma questão da paternidade ser imprecisa. Então, se estipulava e se considerava as famílias com base nos filhos gerados por aquela mulher, e não o contrário, os filhos daquele homem. E aí, como é atualmente, predominantemente nas sociedades ocidentais, principalmente, receber então o sobrenome do pai, considerando essa linhagem paterna. Então, é bem importante a gente considerar isso.
Então, a linhagem era matrilinear e matrifocais, com foco, então, na mãe, organizadas ao redor das mulheres e crianças e protegidas pelos homens. Então, a sociedade, essa comunidade, ela se organizava em torno das necessidades das mulheres, a criação da vida, então era algo muito importante nesse momento histórico, essa valorização da vida, e daí a valorização da mulher como geradora da vida, das crianças como realmente o futuro daquela comunidade, o futuro daquela tribo. E então os homens, eles faziam essa proteção dessa estrutura, dessa organização. Não haviam casamentos monogâmicos nesse momento histórico. Na verdade, até hoje existem algumas comunidades alternativas, vamos colocar assim, existem algumas comunidades que, enfim, têm o seu estilo próprio, que mantém ainda esse tipo de organização. Ou seja, os casamentos não sendo monogâmicos, a paternidade ela é imprecisa. Assim sendo, as crianças, a responsabilidade pela educação e pelo cuidado das crianças não é só unicamente do pai que gerou, da mãe que gerou, mas a comunidade como um todo se mobiliza e a comunidade como um todo cuida dessa criança. Então, ao mesmo tempo que esse é um costume, uma característica uma dinâmica tão diferente, né, da nossa sociedade atual, o fato da paternidade ser imprecisa e nem ser valorizada nesse momento histórico, e isso então fazer com que a comunidade como um todo se organize para cuidar dessas futuras gerações, isso acaba trazendo, né, esse olhar como um todo da comunidade e não se eximindo da responsabilidade. Então, daquela criança ser única e exclusivamente de responsabilidade do pai e da mãe, por exemplo, mas essas responsabilidades ser partilhadas pela sociedade, porque é importante a gente pensar que realmente quando uma criança ou um adulto faz algo, isso sim reverbera para toda a sociedade. Então, no fundo, fazendo essa análise, não importa se essa criança ela foi gerada pelo A mais B, porque o que essa criança fizer ou deixar de fazer vai sim gerar consequências para a comunidade como um todo. E daí, essa sociedade como um todo tem esse cuidado, essa responsabilidade como um todo também. Então, as mulheres eram mediadoras entre humanos, os ancestrais e os espíritos da natureza. Nesse momento também se considera essa função feminina de conexão com a espiritualidade. Então, a mulher mediando os pedidos, as necessidades e os desejos de comunicação entre humanos e o divino, entre humanos e os ancestrais que já se foram, entre os humanos e os espíritos da natureza como um todo. Então, essa sensibilidade, essa conexão com a espiritualidade era também de foco, de atenção das mulheres nesse período, que eu chamei aqui de supremacia da deusa. Então, esse período histórico que a gente não consegue precisar em datas específicas, mas que tinha como foco em várias tribos, em vários lugares do mundo, como vários registros arqueológicos trazem essas características de organização dessas comunidades. Aqui, uma imagem que eu trouxe também para te contextualizar e te exemplificar dessa valorização do útero e do estado gestacional mesmo da mulher, essa valorização da vida. Existem muitas sociedades, encontrado vários registros de sociedades que enterravam os seus mortos em cavernas em posição fetal. Nesse sentido,
trazida essa interpretação, é feita essa interpretação da caverna representando o útero, então como um local fechado de acolhimento, de proteção. E daí se colocar os mortos enterrados em posição fetal como uma forma realmente de simbolicamente devolver ao útero. Enquanto nasceu do útero feminino, é devolvido ao útero da terra. Então, a caverna como um símbolo do útero e colocar a pessoa enterrada, então, em posição fetal, nesse retorno ao útero, nesse retorno a essa posição que a criança se encontra durante a gestação. E surge então a questão: e qual era a função, o comportamento dos homens nessa sociedade, que, como a gente viu, é bem diferente da sociedade que a gente vive atualmente. Então, os homens, por não serem responsáveis por crianças, animais e plantio, poderiam percorrer longas distâncias para caçar e desbravar possíveis novos lugares para moradia. Ou seja, essas atividades de cuidar das crianças, cuidar dos animais e o plantio eram atividades particularmente destinadas às mulheres e são atividades que necessitam de um olhar mais cuidadoso, de um olhar mais próximo, principalmente. Então, não tem como ficar ausente por muito tempo. É necessário que tenha esse cuidado, esse acompanhamento próximo. A educação das crianças tem que estar sempre perto da criança. Os animais necessitam também desse cuidado da alimentação e do cuidado como um todo também, bem próximo, bem frequente, o plantio também. Então, essas atividades elas eram restritas às mulheres. Então, outras atividades que demandavam mais tempo e demandavam também percorrer distâncias. Então, todas essas atividades que necessitavam realmente de um maior deslocamento e de uma dedicação exclusiva para ela por um longo tempo eram destinadas aos homens. Então, percorrer longas distâncias para caçar, então precisava se buscar o alimento por longas distâncias. A caça, a coleta também de outros alimentos que tinha que percorrer longas distâncias, coletar esses alimentos para então trazer para a comunidade. Isso exigia longos deslocamentos e muito tempo de ausência dos homens. Assim como desbravar possíveis novos lugares para moradia. Porque aqui é importante a gente também pensar que a gente está falando numa sociedade baseada na coleta, ou seja, a sociedade ela se organizava ali em algum local, em algum ponto, coletava tudo que estivesse nas proximidades, plantava, criava alguns animais, mas no dia em que fosse impossível continuar nesse local, então não tinha mais alimentos para se coletar ali perto, não se conseguia mais se manter essa estrutura nesse local, era então se deslocava para um outro local onde existisse abundância de recursos e ali então se coletava esses outros recursos e se modificava a moradia, se mudava para um outro local constantemente, assim que não tivesse mais esses recursos para sobrevivência. Contudo, na transição da sociedade da coleta para a sociedade da conquista, levou ao surgimento de um novo modelo de estrutura social baseada na força física e na violência em vários sentidos. Porque o que aconteceu? Nessas sociedades de coleta, como o próprio nome diz, eram coleta, se retirava de um local e se levava para a tribo, se levava para a comunidade, se retirava de outro, então a caça de animais também. No momento que aquilo se extinguiu, se mudava para outro ponto.
Contudo, houve essa mudança. E nessa sociedade da conquista, ela se organizava de uma forma bem diferente. Por quê? Ao invés dessa tribo, então, se mudar, quando se extinguiam os recursos, começou, então, a invasão de outros locais que já tinham recursos. Então, é bem importante a gente saber desse dado histórico que faz muita diferença, faz muita importância quando a gente analisa esses aspectos. Então, acaba a nossa aula sendo uma aula além de sagrado feminino, ser também uma aula de história em vários sentidos mesmo, não só de história do sagrado feminino. Então, o que aconteceu? Para se fazer essa dominação, e daí, ao invés de se extrair de diferentes locais da natureza o que se precisava para a subsistência, começou a se extrair, a se subtrair de outras comunidades. E para fazer isso em outras comunidades, era através da invasão, através da violência, através de instrumentos de realmente dominação, de guerra, instrumentos bélicos que impusesse aquele local invadido nenhuma outra alternativa além de ceder o que eles possuíam. Então é importante também a gente pensar aqui, ó, com a descoberta da sua participação na procriação, o antigo respeito que tinham pelas mulheres gerarem a vida transformou-se em orgulho, poder, autoridade e dominação ao ato de fecundar. Então aqui também tem uma passagem bem importante da gente perceber que até esse momento histórico não se tinha ideia de como uma mulher fazia para gerar uma criança. Aquela mulher simplesmente aparecia grávida. E isso acabou gerando, muito possivelmente, essa interpretação de que ela ficou grávida por um milagre, por uma obra do divino, porque assim a espiritualidade quis. Considera-se que muito provavelmente o homem tenha percebido a sua participação na geração da vida, na fecundação das mulheres, observando os animais. Então, através dessa observação também do feminino, do masculino nos animais, ele percebeu que a mulher ela só ficava grávida a partir então da participação do homem na fecundação. E isso acabou muito provavelmente distorcendo muitos aspectos que até então eram valorizados. Então, ao invés do homem continuar realmente considerando todo o valor que tem a mulher por gerar a vida dentro de si, o ato também do parto, do parir, né, um grande acontecimento na vida de qualquer mulher, ele então transmutou todo esse respeito, transmutou toda essa sua importância no ciclo da vida e colocou então esse seu orgulho por ter encontrado a sua participação nesse ato gerador da vida. Então, passou a ser um instrumento de poder, um instrumento de autoridade e de dominação. O ato desse homem ter essa participação na fecundação, essa participação na geração da vida. E a partir daí, então, essas comunidades que antes eram tão pacíficas, antes eram tão organizadas entre si, começou a modificar alguns aspectos, modificar alguns costumes que existiam nesse sentido. E isso acabou dando lugar à competição e substituição de espaços femininos. Então, novamente, eu até gosto muito de destacar isso, o quanto a energia feminina e masculina elas são de igual importância, o quanto os aspectos femininos e masculinos eles são valiosos, eles são sagrados, eles são fontes de infinita sabedoria. Então, não defendo, não estou aqui trazendo também um posicionamento de
dominação, nem da mulher sobre o homem, nem do homem sobre a mulher. Então, quando a gente traz esses dados históricos e que, na verdade, estão sempre em reconstrução, em novas interpretações, porque sempre estão sendo surgidas também, porque sempre também surgem novas informações, novos achados e até possibilidades mesmo de interpretação dos mesmos achados. É importante a gente pensar nisso, que houveram modificações nesses períodos históricos, houveram diferentes também abordagens de uma mesma situação, no caso do exemplo da fecundação. Então, antes era adorada a mulher por não se entender o ato da fecundação. Mas por que então não se continua sendo respeitada e valorizada a mulher pelo ato de gestar, pelo ato de parir, mesmo sabendo da participação do homem, que obviamente é muito importante, obviamente é indispensável. Mas é importante a gente pensar nesses mecanismos, essas linhas de raciocínio que vão se modificando e vão se complexificando com o passar dos anos. Então, acho que é bem importante a gente trazer essa reflexão de nunca dominar o outro, nunca um gênero fazer o outro menor, mas sim entender a energia e o poder de cada um e assim construir as nossas sociedades, e assim construir vida, e assim construir todo o planeta com base na consciência, no conhecimento, no autoconhecimento e principalmente na preservação da vida. Então, seguindo, algumas situações, então, que historicamente foi se observando de movimentos de competição mesmo do feminino com o masculino. Então, enquanto a menina ela tinha sua menarca, sua primeira menstruação, seu primeiro sangramento, iniciou-se movimentos e práticas em que os jovens meninos, mais ou menos na mesma idade da menina que tem a sua primeira menstruação, passavam então por dolorosos e sangrentos ritos de passagem para a vida adulta, num movimento realmente de ser um rito de passagem comparativo ao que a menstruação, que a primeira menstruação significa para a vida da menina que está se tornando mulher. Os partos, curas e contatos com a divindade foram gradativamente sendo tomados exclusivamente para os homens. Então, lembra que lá no início eram atividades predominantemente de mulheres. E aqui a gente vê essa inversão total. Então, o ato de parir, e aí a gente pode pensar em todos os instrumentos usados no parto, todos os procedimentos, inclusive a própria posição de parir, que é a mais clássica, né, deitado, o quanto isso é completamente diferente de uma necessidade e de uma lógica mesmo do funcionamento do corpo feminino. Então, atividades como, por exemplo, o parto, que a gente considera, tem muitos procedimentos até os dias atuais que fica bem difícil imaginar que uma mulher tenha desenvolvido algumas dessas práticas, porque realmente dissoa completamente da lógica do funcionamento do corpo feminino e da valorização de alguns aspectos femininos. Os aspectos, por exemplo, da cura também passaram a ser de dominação praticamente masculina. E por que no início elas também eram de atenção principal feminina? E por que essas práticas de cura nessas sociedades primitivas elas eram praticamente, predominantemente de mulheres? Porque como elas tinham esse contato direto e constante com as
plantações ao redor da casa, era de responsabilidade delas também esse cuidado com as crianças, o cuidado com os animais, a agricultura inicialmente. Elas então tinham muito cuidado com o uso de diferentes ervas, a necessidade de se curar diferentes dores e problemas das crianças, da comunidade, de animais. Então, essa sua proximidade com essas ferramentas e essas situações que exigissem realmente práticas de cura, isso levou com que as mulheres fossem então essas primeiras detentoras de conhecimentos de práticas de cura. Inclusive, eu gosto sempre de dizer, né, quem são as atuais fitoterapeutas, quem são as atuais astrólogas, quem são as atuais terapeutas de florais, terapeutas dos cristais, enfim, são essas mulheres que antigamente se usavam desses saberes, desses recursos naturais, dessas observações da natureza e do que elas tinham em torno para servir de cura, para servir de proteção, servir desse cuidado nessas atividades cotidianas. E que progressivamente isso foi se dominando, isso foi passando exclusivamente para os homens. Assim como os contatos com a divindade, também quantas religiões no mundo, sistemas religiosos, os graus mais elevados dentro dessa religião são dominados por homens, ou dominados no sentido de valorização mesmo, ou dominados realmente no sentido de exclusão da mulher, nem poder tentar ser de algum nível mais elevado dentro dessa religião. A agricultura, antes de responsabilidade das mulheres, foi ficando para os homens devido à invasão dos arados, ou seja, a agricultura também ela tornou-se mais complexa. Isso também levou à necessidade de uma maior extensão de terra. E aí, as batalhas com os povos vizinhos. Então, aqui, retomando novamente aquelas informações históricas, nesse momento dessa invasão dos arados, dessa agricultura com necessidade de maior extensão de terra, foi porque deixou-se então de ser nômades, deixou de sair do local onde não tinha mais recurso e então plantar para mais pessoas, as comunidades foram crescendo e também que essa plantação durasse muito tempo, então ter muito tempo de alimento para essa comunidade. Só que conforme mais se necessitava extensão de terra, isso acabava gerando a invasão de terras vizinhas e batalhas, por consequência, com povoados vizinhos. Surgiram nesse momento, então, os primeiros reis, que originalmente eram os líderes do povoado e detinham poder militar. Então, essas sociedades foram crescendo, foram ficando mais complexas e hoje o que a gente chama, considera os reis, quem eram? Eram os líderes dessas tribos. E eram esses líderes, principalmente, que detinham um poder militar, um poder bélico para impor fisicamente à força os seus interesses, as suas necessidades. E aí a gente traz a informação, a ideia que é bem importante a gente saber que quem foram as primeiras pessoas escravizadas foram os prisioneiros desses povoados invadidos. E então se invadiam os povoados para se tomar, seja os seus recursos, ou seja a sua própria extensão de terra, e então os prisioneiros, aquelas pessoas que sobreviviam a essas batalhas, se tornavam então escravos. E as mulheres, elas dos povoados invadidos, elas se tornavam tanto escravas, com essa função do trabalho mesmo, forçado, sem nenhum tipo de remuneração, assim como concubinas. Então, nesse momento, passou-se a existir também essa outra função, vamos colocar assim,
passou a existir essa outra forma de ver e de se tratar as mulheres. Então existia a esposa e o relacionamento na comunidade e esses contatos sexuais extraconjugais realmente. E muitas dessas mulheres escravizadas, elas faziam tanto a parte do trabalho forçado como escrava, assim como essa própria exploração sexual mesmo. Nesse momento histórico, o poder de tirar a vida e destruir ganhou valor. Então lembra que até aquele momento lá que a gente falou da supremacia da deusa, os valores eram de gerar a vida e manter a vida. Aqui modificou o poder de tirar a vida e o poder da destruição ganhou maior valor nessas sociedades. E como as mulheres não participavam dessas atividades, por ser realmente diferente dos seus valores pessoais e das suas atividades histórica e ancestralmente falando que elas tinham, elas não participavam dessas atividades. E assim foi que seu declínio se iniciou. Então, a partir daqui que se fala sobre um declínio da deusa. Então, as sociedades baseadas no poder feminino, numa espiritualidade feminina, nessa valorização dos aspectos femininos, com aquelas características que a gente passou ali, começou então a ser substituído. E isso aconteceu de várias formas. Uma delas foi os mitos e as divindades femininas foram escritos ou reescritos, ou seja, existiam culturas que até esse momento não tinham o registro, não tinham a prática da escrita em nenhuma forma, em nenhum tipo de escrita, e aqueles mitos, histórias e divindades femininas, quando foram ser registrados pela primeira vez, já foram sendo registrados por homens que diminuíam a sua importância. Ou então mesmo reescritos, então já tinham registros dessas divindades e desses mitos, dessas histórias, desses períodos anteriores, mas que ganharam novas versões escritas por homens que diminuíam a sua importância, reduzindo a crendice, ou seja, isso é o que algumas pessoas tolas acreditam, isso é balela, isso é ingenuidade, quase que dizendo isso. Ou então, contando as histórias de uma certa forma, mas com uma conclusão, com um desenrolar bem diferente, em que um deus masculino, com um poder ainda maior do que aquele inicialmente tido pela mulher, vinha e vencia e resolvia o problema e mostrava o quanto seu poder era ainda maior. Então, é bem importante a gente saber nesse sentido também. E a gente sabe que, historicamente, várias guerras, várias batalhas que existiram em diferentes períodos históricos, em diferentes locais do mundo, quando se quer dominar aquela cultura, aquela sociedade, se modifica a história dessa sociedade, se destrói esses registros históricos, culturais, se reescreve com a versão dos vencedores. Nesse momento também, a menstruação começou a ser considerada suja e característica de inferioridade, ou seja, quando antes era nomeada um mistério feminino, era considerado uma grande bênção e uma grande, realmente algo que tornava a mulher quase que sobrenatural, sangrar todo mês e continuar viva. A partir desse momento, tomou essa outra conotação de que menstruar era sujo e uma característica de inferioridade. Então, a mulher, pelo ato de sangrar, era menor que o homem. A mulher, pelo ato de menstruar todo mês, tinha menos força, menos capacidade, menos poder, menos sacralidade. Quanto o sangue nesse período ganhou esse aspecto de profano. Então, o ato
e práticas ligadas ao sangramento eram profanas, eram malignas, eram perversas. E daí, inferiores, sujas e perigosas. Então, essa é uma outra informação. Nesse período também, os ritos sazonais alinhados com a natureza foram abandonados. Nessas sociedades primitivas existia uma grande atenção aos ritos sazonais, que eram aqueles ritos de início e ciclo de estações. Então, conectava aquela cultura, aquela sociedade às práticas condizentes com aquela época do ano. Então, o que aquela cultura, o que aquela sociedade, o que aquele momento, aquele clima daquele determinada estação do ano, daquele período do ano, era favorável e se conectava e se centrava essa atenção nesse aspecto. E isso para cada fase do ano. Hoje a gente tem muitos registros e acho que as principais práticas que a gente tem hoje acesso desses ritos sazonais são as próprias práticas célticas dos equinócios, dos solstícios, em que algumas faziam festas em determinadas épocas do ano, em outras épocas se tinham outros costumes de práticas pessoais, de práticas em grupo, com as suas também divindades e arquétipos relativos a cada prática do ano. Então, tudo isso alinhado com o movimento da natureza. O que a natureza como um todo está pedindo naquele momento? Porque se é um inverno com frio rigoroso, é necessário um maior recolhimento, é necessário uma maior proteção da saúde, da vida. Já em outro período, como por exemplo o verão, é um período de maior expansividade, de maior movimento. Há aqueles períodos em que é o período da colheita, o período da plantação e assim por diante. Então, nesse momento do declínio da deusa, esses movimentos sazonais, eles são também considerados movimentos cíclicos, porque sempre vai e volta em um ciclo, né? Realmente. Alguns até consideram uma espiral nesse sentido, mas são ciclos. A partir desse momento, se desconsiderou essa ideia de ciclo e se passou a uma linha de raciocínio mais linear. Então, ao invés da vida ser um ciclo, considerou a vida um decorrer de atividades lineares. Então, isso também é uma mudança na linha de raciocínio, na percepção. Coloquei aqui também o pensamento cíclico deu lugar a um pensamento linear e o início do dualismo entre homens e mulheres. É bem importante a gente sempre também trazer, inclusive, a reflexão sobre Yin Yang. Eu adoro dar esse exemplo do Yin Yang, que é no caso do Yin Yang, existe uma energia feminina e uma energia masculina, e uma está dentro da outra. E é assim a forma mais saudável, mais equilibrada da gente considerar essa energia feminina e essa energia masculina. Porque as mulheres possuem energia masculina dentro de si e os homens possuem uma energia feminina dentro de si. E é essa harmonia, esse equilíbrio entre essas energias, feminina e masculina, que traz bem-estar, qualidade de vida, autoconhecimento, equilíbrio, harmonia também com a natureza. Mas a partir desse momento histórico, essa ideia de completude, essa ideia de que o feminino completa o que o masculino não tem e vice-versa, e que as energias precisam se alterar, então precisa haver esse movimento de alternação entre elas, Nesse momento, então, começou a dar espaço uma ideia de dualismo, ou seja, de oposição. Quem é mais forte que quem? Quem domina quem? Quem é mais inteligente? Quem é mais forte? Quem é mais capaz? E, por consequência, quem é inferior? Quem não tem tanto valor? Quem não tem tanta capacidade?
Então é sempre bem importante trazer essa ideia do feminino e do masculino como energias complementares e não opostas. É bem diferente esses significados. Energias que competem, duelam entre si, é bem diferente de energias que se complementam e se alternam entre si. Então, é importante a gente trazer isso. Essa daqui é a imagem da deusa Gaia, que é a deusa da vida, que é essa deusa da terra, da harmonia, união e existência de todos os seres em harmonia, em equilíbrio. E aqui eu trouxe uma citação falando sobre essas diferentes energias femininas e masculinas também. Também uma citação daquele livro que eu falei, da Mirella Faur, Os Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. E aí, no livro, tem um trecho que fala o seguinte: enquanto Deus é uma força espiritual e transcendente, a deusa é imanente e permanente, presente em todas as formas, energias, seres e ciclos naturais. A visão dualista, hierárquica e patriarcal preconiza a superioridade de uma polaridade sobre a outra, criando assim o antagonismo entre elas: espírito-matéria, mente-corpo, racional, intuitivo, espiritual, sexual, homem e mulher. As antigas culturas matrifocais e geocêntricas honravam e celebravam igualmente luz e sombra, dia e noite, sol e lua, vida e morte, espírito e matéria, homem e mulher, pois tudo fazia parte da criação divina. Então aqui é um exemplo também para a gente refletir sobre o quanto esse equilíbrio dessas energias é o harmonioso, é o saudável, é o que realmente vai construir e elevar a existência tanto humana como de vida do planeta Terra nas suas diferentes manifestações. E agora falando então sobre o ressurgimento da deusa. É importante falar que as culturas e a valorização da deusa, ela nunca foi destruída na sua totalidade. Ela foi, sim, reprimida, várias atividades destinadas às mulheres foram sendo substituídas e tomadas pelos homens, e o papel da mulher foi se modificando ao longo dos séculos e até milênios, vamos considerar assim, mas que completamente esquecida ou completamente destruída e negada e abafada, não. Nesse sentido, então, sempre existiram práticas relacionadas a essa sacralidade feminina e a esses cultos e práticas relacionadas a uma divindade, a uma espiritualidade feminina. Então, é importante a gente pensar em algumas, inclusive, perseguições ao longo da história, como aquelas mulheres que detinham poderes sobre o uso das ervas, eram consideradas bruxas e malignas e que tinham algum tipo de informação, conhecimento ou contato com algo que não era o seu Deus. Ou então aquelas mulheres que realmente tinham aptidões especiais, mulheres que tinham um grande autoconhecimento, que tinham uma espiritualidade muito aflorada, o quanto isso foi considerado diferente e daí então proibido do modelo de espiritualidade vigente. Então essas práticas, elas sempre existiram, seja de uma forma mais abafada, de uma forma mais escondida, ou até algumas religiões acabaram também se apropriando de algumas dessas práticas, mudaram alguns ritos e trouxeram para si, porque, como se sabe, a verdade ela nunca fica muito tempo oculta, então traziam para si
em algum nível algumas dessas práticas, mas de uma forma super controlada, de uma forma que pudesse realmente se dominar essas práticas. Contudo, o que se chama o ressurgimento da deusa? É essa origem, essa descoberta, redescoberta dessas práticas ancestrais ligadas ao feminino, ligadas àqueles aspectos da feminilidade, do sagrado feminino, da espiritualidade feminina, do autoconhecimento para mulheres. Então, quais são os 3 principais pontos que eu cito como os principais nesse movimento que hoje a gente se encontra, desse ressurgimento da deusa de uma espiritualidade feminina? Então, o primeiro deles que eu cito é esse retorno, esse surgimento, ressurgimento da Wicca, o neopaganismo, o neoxamanismo e o retorno das tradições celtas e nórdicas, que possuíam um grande foco na mulher, nas suas condições realmente femininas, específicas, isso era muito valorizado. Então, esse ressurgimento dessas práticas neopagãs, do neoxamanismo, a cultura celta, a cultura nórdica também vai e volta muito da sua história, muito das suas práticas. Elas frequentemente ressurgem nos filmes, nos livros, em realmente grupos que mantêm várias dessas atividades vivas e seguem praticando. E muitas atividades de valorização, como eu disse, da mulher, dos seus ciclos femininos e de práticas realmente antes centralizadas na mulher, são trazidas com esse ressurgimento dessas práticas mais religiosas, mais espiritualizadas, que eu trago aqui no primeiro ponto. Segundo ponto que traz esse ressurgimento também nos aspectos da deusa, desse sagrado feminino, são as terapias baseadas em saberes ancestrais. Então, as terapias holísticas, integrativas, complementares, alternativas, o nome que for dado, elas são terapias baseadas essencialmente em saberes ancestrais, que eram predominantemente de atenção feminina, que é o que eu costumo sempre dizer. Quem são as fitoterapeutas de hoje, como eu comentei? Quem são as tarólogas, as astrólogas, numerólogas, as cristalterapeutas, enfim, são essas mulheres que, através de saberes ancestrais acumulados através de geração para geração, reorganizam esses saberes e aplicam às necessidades atuais. Então, aquele chazinho que a tua avó dava para aquela dor, aquele benzimento daquela senhorinha que mora um pouco mais afastada da cidade, mas que todo mundo corre quando ninguém mais consegue tratar ou explicar alguma coisa, é um resgate desse poder da espiritualidade feminina, desses saberes ancestrais que muitas vezes são passados, inclusive, de mulher para mulher nas gerações. E o terceiro ponto também muito importante são livros literários que alcançaram grande destaque na mídia, fizeram com que se colocasse uma grande lente de aumento, com um grande holofote em cima, para se observar como eram então essas culturas, como eram essas práticas, ou inclusive essas histórias que a gente ouve em que a mulher não era tão boazinha, não era tão inocente como se diz. Será que é verdade essa história? Será que essa história está bem contada? Um livro que eu acho que é um dos principais despertadores desse ressurgimento da deusa são as Brumas de Avalon, em que traz toda uma interpretação, traz toda
várias histórias, vários simbolismos e várias questões sobre a lenda do Rei Arthur, que é uma lenda que nunca é esquecida. São várias gerações que trazem histórias, recontam, trazem informações, trazem dúvidas, trazem questionamentos, trazem misticismo, enfim. Mas as lendas do Rei Arthur, elas estão sempre em voga, indo e voltando. E as Brumas de Avalon, elas trazem vários aspectos desse poder feminino, da espiritualidade feminina. Então, é um livro assim de uma grande contribuição para esses aspectos da cultura do feminino, da sacralidade feminina. Um outro livro também muito importante, de um grande destaque, foi, mais recentemente, o livro do Código da Vinci, em que também nos faz ter um outro olhar sobre o feminino. Então, são outras duas dicas de leituras bem bacanas para quem quer despertar, ressurgir esse poder da deusa, da espiritualidade, dos aspectos particulares do feminino ao longo do tempo e como isso vem sendo contado e recontado também através das gerações. E aqui chegamos aos círculos de mulheres. Trouxe até aqui uma frase que é bem popular de uma música, que é: somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Essa é a ideia dos círculos de mulheres, desse movimento que atualmente está muito forte, ganhando muitos espaços, muitos tipos de expressão, de particularidades, de práticas diferentes, organizadas de várias formas, em que, através dos círculos de mulheres, que se consegue essa integração, esse fortalecimento dos aspectos femininos. E isso é muito, muito, muito importante para o autoconhecimento feminino. Então, é muito importante também pertencer a círculos de mulheres. E isso, existem vários, inúmeros tipos de círculos de mulheres. Existem círculos de mulheres mais voltados a alguma religião em específica, outros com temáticas mais alternativas, círculos de mulheres com base em meditação, com base em leituras, enfim, é uma multiplicidade. Então, quem tem interesse nesse tipo de prática, procura um círculo que ofereça alguma atividade, tenha a sua atenção central em alguma prática, alguma dinâmica que tu goste, que tu te conecte. Mas a participação em círculo de mulheres é bem bacana. Então, os círculos, eles são um padrão natural de organização. Os ciclos lunares e solares, o mapa astral é uma mandalinha, né? Os chakras, que são aqueles centros energéticos, são em formato de círculo. Os calendários hindus e astecas também, enquanto o nosso é ali linear, esses calendários hindus e astecas têm esse movimento circular. Os círculos de pedra das antigas tradições também. Então, o poder, e aí os círculos de pedra, um dos principais representantes são os círculos de pedra de Stonehenge. Então, essa organização em círculo como um grande potencial energético, um grande potencial de conexão. E como a própria frase diz, somos um círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim. Então, em um círculo, ninguém está na frente de ninguém. Em um círculo, não tem atrás, não tem início, não tem fim, não é como uma linha em que o primeiro ou o último, não. No círculo, todos são iguais, todos são vistos e todos se veem. Então, essa é uma das principais importâncias também dessa organização em círculos. E assim como o indivíduo, o grupo tem uma energia própria, tornando-se um organismo vivo com características específicas devido à egrégora criada pelos participantes.
Então, foi aquilo que eu comentei, de que cada círculo tem uma energia própria, tem uma atenção própria, mas que a participação desse tipo de grupo por mulheres, e que realmente já se tornou um grande movimento, é super popular, super comum, círculos de mulheres, com esse foco em sagrado feminino, na espiritualidade, no autoconhecimento feminino, traz inúmeros benefícios e é uma grande fonte de poder pessoal e de também união entre as mulheres. Passando agora para as fases femininas. Então aqui eu trouxe uma representação da também chamada está fértil. Então, aqueles anos de fertilidade na vida da mulher em que ela pode ser mãe, em que ela gera. Mas, para além também da gente pensar em um período de vida específico, também a gente pensar nesse simbolismo na personalidade da mulher. Então, aquela mulher que é uma mulher mais cuidadora, mais materna, mais acolhedora, assim como aquela mulher também que defende aqueles seus objetivos, aquelas suas ideias, traz na sua personalidade o arquétipo da mãe, independente da idade que tenha. Assim como a gente pode pensar que esse arquétipo da mãe, ele não se refere somente à ideia de gerar um filho, mas o arquétipo da mãe, ele também está relacionado a todo tipo de capacidade geradora, ou seja, tu parir um filho, ou tu parir uma ideia, ou tu, do mesmo jeito que tu cria de uma criança, que tu cria uma criança, tu também cria um projeto, tu também cria uma empresa, tu também cria um movimento, tu também cria, enfim, tudo que tu quiser criar. Assim como tu dá luz a uma vida, tu também dá luz a uma ideia, a uma obra de arte, a uma filosofia de vida. Então, o arquétipo da mãe também traz essa mensagem, também traz essa energia, que está ligado tanto à capacidade de gerar a vida, como também à personalidade e à capacidade de criarmos o que quisermos, gerarmos o
o que quisermos. E na lua minguante está relacionado ao arquétipo, então, da anciã. E a anciã é aquele arquétipo relacionado principalmente àquela idade da mulher, aquela fase da vida da mulher em que ela não menstrua mais. E então ela traz toda uma sabedoria de vida, todo um autoconhecimento, uma vivência, todo, enfim, um trajeto de vida que a torna sábia, que a torna segura. Ela olha as coisas em volta e ela já sabe como agir, como reagir às situações, porque ela já viveu e já viu também outras pessoas passarem por aquilo. E aí a anciã ensina a donzela, ensina a mãe, repassa para esses outros arquétipos a sua sabedoria. Então, a anciã, ela também traz nesse arquétipo, para além de pensarmos nessa fase da vida de idade, ela traz esse aspecto de uma mulher mais recolhida, de uma mulher mais calma, mais tranquila, mas muito reflexiva, que busca sabedoria, que faz análises, que quando fala, ela fala com extrema sabedoria e com vários ensinamentos. Então, quando a gente pensa nessa representação da deusa tríplice, esses três aspectos, essas três faces e fases da vida feminina, a gente analisa e considera tanto o aspecto de vida cronológico, em que essas energias vão estar mais dominantes, então a donzela até o seu período da menstruação, os primeiros anos da menstruação, posteriormente o período do arquétipo da mãe, que é esse período de gestação, essa capacidade de gerar a vida, e posteriormente, no período da menopausa, em diante, esse arquétipo da anciã. E também pensarmos nesses três arquétipos, nessas três faces, como predominantes e realmente fazer parte da personalidade da mulher, estando ela vivendo em algum desse período da sua vida física ou não. Então, é possível uma mulher ter em si essa maior atenção e esses aspectos, por exemplo, da maternidade muito fortes na sua vida durante toda a sua vida, independente de estar nesse período físico da mãe. Assim como a donzela, uma mulher já estar daqui a pouco em uma fase pós-menstruação, em uma fase da menopausa, elas terem em si fortemente essas energias de donzela, essas energias de descoberta, de alegria, de animação, de conhecimento. Então, é bem bacana a gente observar essas possibilidades. E essa ideia da mulher ter diferentes fases em sua vida, então em uma vida só ela poder trazer essa multiplicidade de espaços, de possibilidades, de ações no mundo, também é um aspecto, é uma temática do Sagrado Feminino e que contribui muito para o autoconhecimento feminino. Então, meus amores, gratidão por essa aula de hoje, gratidão, espero que tenham gostado desse conteúdo sobre a história do Sagrado Feminino. Aqui embaixo tu pode colocar as suas dúvidas, colocar os seus comentários, trazer alguma reflexão também sobre essa temática. Eu vou adorar te ouvir, vou adorar saber a tua opinião. Então, um grande beijo e gratidão mais uma vez. Nos vemos nas próximas aulas, nos vemos nos próximos vídeos.